Oi gente, tudo bem? Aqui é a Daphne e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre o predicado verbo nominal. E para começar esse vídeo, nós vamos ler essa crônica rapidinho aqui chamada Sebastião não aguenta mais o EAD. Vamos lá? Sebastião estava cansado. As aulas EAD aborreciam o rapaz, porque na cozinha sua mãe assava as mini coxinhas com o rádio ligado. Na sala, sua irmãzinha via desenho animado com o som alto e o Wi-Fi vivia oscilando em seu quarto. E a sua cama, uma tentação, fazendo-o dormir no decorrer da explicação da professora Ana Clara. Sebastião estudava as matérias irritado. Queria aulas na escola, mesmo com o ventilador fazendo aquele tac-tac chato, mesmo com a merenda bolacha com suco. Ele queria ver a Vanessa lisonjeada com seus elogios enamorados, mas não vamos esquecer, claro que ele também queria ver seus amigos e amigas zoeiros e inseparáveis. Sebastião começou a valorizar mais os anos anteriores na escola e desejava que as aulas presenciais retornassem logo para conseguir estudar melhor, ver Vanessa e reclamar feliz que tinha que ir à escola todos os dias às 7 horas logo depois. Bem, então vamos agora partir para o que é esse tal de predicado verbo nominal? Primeiramente, vamos relembrar, que as orações elas são compostas de sujeito e predicado. E esse predicado, ele pode ser classificado em predicado verbal, predicado nominal e predicado verbo nominal. E esse último é o que nós falaremos aqui hoje. O predicado verbo nominal, ele apresenta dois núcleos, ou seja, ele é dividido em duas partes. Uma, que é o verbo que indica ação, e a outra é um nome, que indica uma característica que pode se referir tanto a algo ou alguém que está no sujeito da frase, quanto a algo ou alguém que está no predicado da frase. Entenderam? Sim? Não? Bem, vamos a alguns exemplos. Até porque, vamos combinar. A história é outra quando a gente vai fazer os exercícios, não é mesmo? Então, a gente vai para alguns exemplos que podemos localizar na crônica Sebastião não aguenta mais o EAD para ver se conseguimos desembaraçar o que é esse predicado verbo nominal, certo? Então, vamos pegar algumas frases que estão na crônica que a gente leu no início do vídeo para nós localizarmos o predicado verbo nominal nelas. No início do segundo parágrafo, encontramos a seguinte frase: Sebastião estudava as matérias irritado. Nessa situação, Sebastião é o sujeito da frase. Estudava, que vem do verbo estudar, ele é o verbo, que nesse caso é o transitivo direto. Relembrando que existe verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto e os verbos intransitivos. E os verbos transitivos diretos são aqueles que precisam de um complemento para ter sentido. Então, se a frase terminasse em Sebastião estudava, sim, mas fica muito confuso. Parece que a mensagem foi interrompida prontamente, de repente. Precisa, então, para a gente entender essa frase, Sebastião estudava, a gente precisa de um complemento, algo que complemente o sentido da frase, que no caso seria para complementar o que é esse verbo estudar. O que o Sebastião está estudando? Então, esse complemento que virá vai ser justamente nesse caso as matérias. Então, Sebastião estudava as matérias. Pronto, agora dá para entender a frase, certo? Então, as matérias, nesse caso, é um complemento do verbo, porque sem ela, a frase e o verbo ficariam sem sentidos. Então, as matérias é o que se chama de objeto direto. Objeto, porque é o objeto do verbo, e direto, porque o verbo é transitivo direto. Bem, vamos passar agora para o termo irritado, para não ficar muita informação e muito confuso para vocês, certo? Nesse caso aí, a palavra irritado é o nome que vai estar caracterizando o sujeito da frase, nesse caso, que é o Sebastião. A gente percebe que irritado não está se referindo às matérias e nem ao verbo estudar,
está se referindo ao Sebastião. Sebastião está irritado, estudava irritado. Então, nesse caso, a palavra irritado é o nome que caracteriza o sujeito, o que podemos também falar que é o predicativo do sujeito. Então, nós percebemos aí, existe aí um predicado verbo nominal, porque tem a presença tanto de um verbo, que é o estudava, quanto do nome, que é o irritado. Então, para ficar bem mais claro, Sebastião estudava as matérias irritado. O verbo estudava e o nome que dá característica é irritado, não confundindo com as matérias, porque é um nome que não dá característica a algo ou alguma coisa daquela frase. Vamos ao exemplo de uma segunda frase que tem predicado verbo nominal, ainda na crônica que lemos no início, certo? Que seria: ele também queria ver a Vanessa lisonjeada. Então, nesse caso aí o sujeito é o ele e o verbo, que no caso aí é a locução verbal, é queria ver. Mas o que é isso de locução verbal? É quando dois verbos juntos dão um sentido de uma coisa só. Pois, por exemplo, se a gente tirasse o queria dessa frase, ficaria ele também ver a Vanessa lisonjeada. Meio sem sentido, né? Ou se a gente tirasse o ver, ele também queria a Vanessa lisonjeada. Pode fazer um pouco de sentido, mas ainda não é o que o Sebastião está querendo dizer. Então, nesse caso, o queria ver, eles trabalham juntos. E quando existem dois verbos trabalhando juntos, é chamado de locução verbal. Prosseguindo, Vanessa, nesse caso, é o objeto direto, visto que queria ver, o verbo ver, ele é um verbo transitivo direto. Porque quem vê algo ou alguma coisa. Nesse caso, vê a Vanessa. E lisonjeada é o nome que dá característica a alguma coisa. Nesse caso, ele não está dando característica ao sujeito da frase, que é o ele. Até porque nem concorda, não é isso? Ele lisonjeada. Nós já vimos que essa concordância nominal aí não está acontecendo. Está acontecendo a concordância com Vanessa. Vanessa lisonjeada. Logo, o lisonjeada está se referindo a Vanessa, que é uma palavra que está no predicado. E é uma palavra que é justamente um objeto do predicado. E lisonjeada é um nome que caracteriza o objeto dessa frase. E assim como na outra frase existia uma palavra que caracterizava o sujeito, nesse caso existe uma palavra que está caracterizando o objeto, que é a Vanessa, nessa situação, nessa frase. Retomando, para dar um resuminho. Ele também queria ver a Vanessa lisonjeada. O verbo, que é a locução verbal nesse caso, é o queria ver, e o nome que dá característica é o lisonjeada. Se tem verbo e tem nome que dá característica no predicado, que é tudo que vem depois do sujeito em uma frase, então nesse caso é um predicado verbo nominal. Bem, vamos para o nosso último exemplo que podemos encontrar de predicado verbo nominal lá na crônica que lemos no início. A frase é: queria ver seus amigos e amigas zoeiros e inseparáveis. Nós sabemos, então, que existe um sujeito oculto aí, que é o ele, que é o Sebastião. Ele queria ver. Então, nesse caso aí está assinalado que o ele é o sujeito oculto da frase. O que vem em seguida é o predicado. Queria ver, outra vez presente aqui, nós já sabemos que é a locução verbal. Seus amigos e amigas, nesse caso, é o objeto direto, porque quem quer ver algo ou alguma coisa. E nesse caso, quer ver seus amigos e amigas. E zoeiros e inseparáveis são dois nomes que dão características a algo ou alguma coisa. Então, vamos pensar. Ele está se referindo ao sujeito, que é o ele, ou está se referindo a amigos e amigas? Zoeiros e inseparáveis concorda com o quê? Com o sujeito ele ou com seus amigos e amigas? Exatamente, com seus amigos e amigas. Logo, são nomes que caracterizam o algo ou alguém, que no caso são os amigos e amigas, que estão localizados no objeto da frase, do predicado. Então, nesse caso aí, é um predicativo do objeto. E o verbo ou locução verbal é o queria ver,
E os nomes que dão característica é zoeiros e inseparáveis. Logo, vemos aí um caso de predicado verbo nominal, porque tem o verbo e porque tem o nome. E nesse caso, os nomes, né? Então, vou passar um macete, certo? Nós podemos considerar que as estruturas que envolvem o que seja predicado verbo nominal são basicamente 3. Quando tem um verbo transitivo, um objeto e um predicativo do sujeito, como vimos no primeiro exemplo. O segundo é verbo transitivo mais objeto mais predicativo do objeto, como vimos nos outros 2 exemplos finais. E a terceira estrutura, que não foi mencionada aqui, é quando é um verbo intransitivo mais um predicativo do sujeito. Como exemplo, a funcionária chorava ansiosa. Verbo intransitivo é os verbos que não precisam de complemento para ter sentido. Quando a gente diz a funcionária chorava, já passou todo um sentido, que ela estava chorando. Se ela estava ansiosa, preocupada ou outras coisas do tipo, isso são coisas que só vão complementar o sentido, mas que sem elas dá para se entender facilmente o que a frase está querendo dizer. Ficou mais claro o que é predicado verbo nominal para você? E também vale relembrar que na crônica Sebastião não aguenta mais o EAD, que lemos no início, nós podemos também encontrar predicado nominal e predicado verbal. Sim, como por exemplo na frase Sebastião estava cansado, que tem a presença de um sujeito e um verbo de ligação. E na frase sua mãe assava as mini coxinhas com o rádio ligado, lá no primeiro parágrafo da crônica, nós vemos um predicado verbal, encontramos um predicado verbal, que é o sujeito, que é a sua mãe, o verbo transitivo assava e o objeto direto, que é as mini coxinhas. Então, nesse caso, é um predicado verbal. Ufa, muitos detalhes, não é mesmo? Ficaram com alguma dúvida? Pois bem, caso a resposta seja sim, sintam-se à vontade para nos enviar alguma mensagem, certo? Então, gente, é isso. Até a próxima e tchau!